Boa tarde. Então, com muita alegria, Deus nos proporcionou essa tarde para que pudéssemos partilhar sobre um tema muito importante e que diz respeito à nossa vida. Eu me chamo Paulo, sou da comunidade católica Filho de Sião há quase 20 anos. Hoje sou consagrado, faço parte do Ministério de Formação. Sou casado, pai de 2 belos filhos e tenho uma esposa maravilhosa que Deus reservou para mim desde todo sempre. E hoje, com alegria, Deus nos traz aqui. Vocês podem estranhar eu estar assim, de óculos escuros, mas não sei se vocês souberam, ano passado eu passei por um momento difícil e perdi a minha visão totalmente. E hoje estou em fase de recuperação. Portanto, estou assim de óculos escuros, já está bem melhor a minha visão. Conto com a oração de todos vocês. Com a graça de Deus, mais uma vez, estamos com o nosso coração envolvidos dentro de uma verdade que Deus nos propõe para esta tarde. Uma verdade diferente daquela que a Marília, que me antecedeu, ela falou. Ela falou que hoje o mundo não vive mais uma verdade, hoje as pessoas estão confundidas com a verdade. Só que a verdade de Jesus Cristo é uma verdade que ela não tem data, ela não tem prazo de validade. E é esta a verdade pela qual nós estamos aqui. É o motivo pela qual nós nos encontramos hoje para falarmos de algo que é importantíssimo para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso interior, para a nossa espiritualidade, que é o senhorio da nossa vida, o senhorio de Jesus na minha vida. Eu tenho elegido o Senhor, Jesus, Deus, como centro da minha vida? Ou tem outros senhores que estão ocupando o centro da minha vida? Será que existem outros deuses que estão ocupando o lugar de Deus no meu coração? Há uma pergunta a nós fazermos e nós refletirmos em cima dessa interrogação. Por que na realidade, meu irmão e minha irmã que se encontra aqui hoje, nós temos eleito constantemente, além de nós elegermos, outros deuses estão se apropriando da nossa mentalidade, do nosso coração, e são esses deuses que vão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E a humanidade ela vai se perdendo. Como dizia Oséias no capítulo 4, versículo 6, que ele diz o seguinte: por falta de informação, o povo de Deus vai se perdendo. Então, trazer Deus para o centro da nossa vida é voltar a ter sentido a nossa vida, o sentido, o motivo pelo qual nós viemos ao mundo. E nós não estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para servirmos a não ser unicamente um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da verdade. O Deus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu convido aqui a Marília para poder ler uma passagem. Eu convido vocês também a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que o Senhor quer nessa leitura? Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Obrigado, Marília. O que Deus quer com essa formação de hoje, Ele quer chegar para você e dizer: meu filho, minha filha, eu quero ser. Não que Ele precise. A questão não é que Deus precisa. É que Deus ele sabe o tanto quanto eu preciso, tanto quanto nós precisamos, que Ele quer ser eleito o Senhor da sua vida. E nós temos colocado muito, a humanidade tem colocado muito, como o Senhor da sua vida, infelizmente, o dinheiro, a riqueza.
Kyrios, em grego, quer dizer Senhor. É o Senhor que nós elegemos. Esse Kyrios que Deus quer ocupar, o Kyrie eleison que Deus quer ocupar em nós. Mas o povo judeu, eles tinham uma preocupação enorme em falar o nome de Deus. E ao invés de falar em Deus, eles falavam Senhor, que no aramaico queria dizer Adonai. Então, esse Adonai, ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor do nosso coração, que é o próprio Deus eleito e triunfante em nós. O senhorio de Jesus, o que é o senhorio de Jesus? O senhorio de Jesus nada mais é do que eu mergulhar no coração de Deus e lá comungar do seu amor e da sua misericórdia. Diga para a pessoa que está do seu lado, mergulhar no coração de Deus e comungar do seu amor e da sua misericórdia. Mas também, lá o povo judeu, eles tinham um Deus que era chamado o Deus do dinheiro. Este dinheiro que queria apoderar-se das pessoas, que era o Deus Mamono. Já ouviram falar? Mamono significava o Deus do dinheiro, o Deus da ganância. E esse Mamono era um espírito demoníaco que tinha como figura um alguém bem trajado, porém sem um rosto. E que era cultuado pelo paganismo lá na Judéia. E quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele viu o povo se perdendo, aí Jesus Cristo ele se obrigou a dizer que vocês não podem amar a dois deuses, porque ou amará a um e desprezará ao outro. Hoje que nós vemos, meu irmão, o nosso país entrando em uma grande crise, uma profunda crise, por conta de alguns políticos que se enveredaram por essa ganância, por esta corrupção, que faz com que hoje pais de família estejam perdendo seus empregos. Nós vemos aí tantas operações que a Polícia Federal vem descobrindo a cada dia, e nós vamos cada vez mais se decepcionando com essas pessoas, mas tudo em busca de um poder, tudo em busca desse Deus que se fez, esse Deus de dinheiro, que ocupou o lugar, o coração da vida dessas pessoas. Portanto, quem elege o Senhor, quem elege Deus como Senhor da sua vida, mergulha em seu coração, comunga do seu amor e comunga da sua misericórdia. O que nós queremos neste seminário, o que a comunidade Filho de Sião deseja para nós neste seminário, é que todos nós aqui nesta sala, reunidos aqui, que nós possamos, do fundo do nosso coração, buscarmos esse Deus que talvez nós tínhamos perdido entre outros deuses, esses deuses que foram tomando conta do nosso coração, esses deuses que se elegeram Senhor da sua vida, talvez namorado, ou até mesmo maridos que não foram da vontade de Deus, namorados que não foram da vontade de Deus, ambientes, até mesmo empregos, dinheiro que entraram na sua vida, emprego, pessoas, e que se formaram, que se tornaram deuses da sua vida, e esses deuses dessas vidas foram nos roubando de Deus, e nós fomos como que um barco à deriva, e nós fomos nos perdendo e nos afastando de Deus. Ora, sabemos que Deus, ele é um Deus ciumento. Deus, ele é um Deus ciumento, que ele diz em Isaías 43, ele vai dizer que ele troca reinos por ti. Esse Deus que diz também em Isaías 45, 5, que ele diz, olha, não existe outro Deus, eu não tenho um rival, não existem outros deuses, eu sou o Deus verdadeiro. Esse mesmo Deus que vocês crucificaram, esse Deus que recebe toda a autoridade do
próprio Deus, esse Senhor que se fez, que toda a casa de Israel, Atos 2:36, que toda a casa de Israel saiba que esse Deus que vocês crucificaram é o Senhor de suas vidas. Portanto, meu irmão, saibamos hoje que Deus, Ele quer ocupar o lugar de excelência na sua vida. Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós somos criados dentro de uma unidade trinitária. Deus, Ele fez tudo. Ele fez tudo aquilo que possa existir e tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade, para o nosso bem comum. Depois de tudo feito, Ele cria o homem e faz a sua imagem e semelhança. Mas aí veio o inimigo de Deus, o nosso inimigo, que é este inimigo que tenta te roubar, elegendo outros deuses para a sua vida, fechando os seus olhos, tapando os seus ouvidos para a verdade proclamada. E como dizia o Papa Bento XVI, essa ditadura que nós estamos vivendo, a ditadura do relativismo, que nós não sabemos mais qual é a verdade, porque fala uma coisa, o outro em poucos minutos diz o que aquilo que foi dito, e nós vivemos psicologicamente numa guerra, num conflito de verdades, nós não sabemos mais qual é a verdade. Mas eu digo para vocês que Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós tenhamos a consciência de que a partir desta tarde, a partir desse dia, a partir desse momento em que Deus hoje Ele te chama, Ele te elege como filho, filho predileto, filho eleito, filho amado, que te traz para essa tarde aqui, Ele quer hoje ocupar o melhor lugar no seu coração, Ele quer ocupar o lugar na sua vida, não porque Ele necessita, repito, mas é porque nós é que precisamos. Nós é que precisamos. Outro dia, uma pessoa partilhando comigo, pessoa da comunidade, que está vivendo um conflito, e ele traz todos os seus argumentos, de alguém que faz algo pela comunidade. E aí eu disse: meu irmão, você acha que você está na comunidade, você está prestando um favor à comunidade? Eu digo: meu irmão, isso é uma pequenez. A comunidade é uma necessidade, e ela existe, que é uma necessidade para a tua vida. É para a tua vida. Você que deve estar se esperneando para não sair. E não se esperneando para sair. Às vezes nós pensamos que estamos na igreja, que vamos para a missa, que comungamos, estamos fazendo um favor ao catolicismo, estamos fazendo um favor à igreja, ao padre, ao fundador, ao coordenador do grupo, da pastoral. Pelo contrário, é a necessidade da minha vida. E é por isso que essas verdades que são ditas no mundo, é uma verdade que desdiz a verdade original, a moral da igreja. Que nós precisamos é de trazer para dentro de si, é trazer para dentro de nós aquilo que a Marília há pouco falou. Nós precisamos mudar a rota, a direção da nossa vida, elegermos Deus para a nossa vida. Quando Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, vê o inimigo de Deus, lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 12, versículo 4, ele vai dizer que com a cauda, o dragão, ele rebate, ele arrasta consigo um terço da constelação. E são demônios decaídos, anjos do mal que foram decaídos. E eles foram para o inferno? Não, eles caíram na terra. E pelo fato de eles terem caído na terra, eles estão inseridos no mundo a nos perturbar, a perturbar as almas dos filhos de Deus. E com isso surgiram e surgem a cada dia as chamadas falsas doutrinas, que são inverdades
ditas como as verdades no meio de comunicação, nas calçadas, melhor dizendo, nas garagens da vida, que vão colocando coisas e mais coisas, palavras e mais palavras nas nossas mentes, nós vamos nos perdendo. Essas falsas doutrinas, meu irmão e minha irmã, o Papa Leão X, ele dizia que tem algo de satanismo, neste meio. Ele falava a respeito do protestantismo, ali por volta de 1557, e depois, mais tarde, vem surgindo outras denominações religiosas, como espiritismo, candomblé, umbanda e tudo mais. E existem tantas outras práticas que vão acontecendo na nossa vida, e se nós não tivermos essa informação, como dizia Oséias, por falta de conhecimento, o povo de Deus, o povo de Cristo padece. Meu irmão, minha irmã, eu me orgulho de dizer uma coisa, que a comunidade católica Filho de Sião, ela nasceu no berço da formação. Nós corríamos no início, há 20 anos atrás, e ainda hoje, nós corríamos para todos os lugares do estado do Ceará e hoje do Brasil e quiçá do mundo, em busca de formação, nos centralizando em Deus, porque esta comunidade é uma comunidade feita, na verdade, com o gosto de Deus e com o aceite de Deus e o aceite da Igreja Católica. Esta gana que nós temos pela informação é porque nós acreditamos que o povo informado, o povo bem informado, é um povo que crê no Senhor Jesus Cristo e que as falsas doutrinas não irão prevalecer sobre nós. Portanto, eu fomento em vocês a buscarem cada vez mais essa verdade que vem de Cristo, e não essas verdades dessas falsas doutrinas que vêm a cada um de nós, que nós talvez tenha até participado, visto, ou temos familiares, amigos, parentes, que tenham participado de tais coisas, que nós vamos ver daqui a pouco. E essas falsas doutrinas, com o movimento ao movimento da nova era, que vem fazer com que a humanidade não precise de Deus, porque a própria pessoa pode se intitular Deus, o chamado Maitreya da nova era. Talvez vocês já tenham conhecido sobre isso, mas a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 9, nós vamos ver detalhadamente o que é que Deus, ele tem, qual o propósito de Deus para a sua vida, o que é que Deus te traz, por que Deus te traz hoje aqui, e para que Deus te traz aqui, e por que Deus não permite tais práticas que o mundo vem praticando, que o mundo vem aceitando, e por nós, se nós não tivermos informações, nós vamos acabando nos cedendo e vamos elegendo e permitindo que outros deuses se apropriem do bem maior das nossas vidas, que é a nossa própria vida, que é o ser, que é a nossa alma, que nós temos que devolvê-la para Deus. Vou chamar aqui mais uma vez a Marília, porque ela é de Bela Cruz, né? Ela recebeu o aplauso aí de vocês, então eu elegi ela para nos auxiliar aqui. Convido você a abrir em Deuteronômio 14, a partir do versículo 9. Ou, capítulo 18, a partir do versículo 9. Deuteronômio, capítulo 18. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos ou evoque os mortos. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus desherdará diante de ti estas nações. Tu, sei íntegro para com o Senhor teu Deus, pois essas nações que vais expropriar são os que consultam feiticeiros adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite nada disso. Vamos repetir aí o versículo, salvo engano, 14, né? O 14? Vamos repetir todos juntos aí na Bíblia de vocês, o versículo 14. 1, 2, 3.
A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Quem pôde acompanhar esses versículos entre 9 até o 14, observaram que fora dito, fora citado algumas práticas, entre elas astrologia, cartomancia, tarô, aquela astrologia dos signos, que todos os dias nas rádios, nas televisões dizem que você tem que hoje sair com a roupa na cor X, porque você vai encontrar fulano de tal, que será a pessoa da sua vida. E tem pessoas que vão enveredando por esses caminhos. Que não se ache no meio de ti pessoas que se deem às práticas de adivinhações, a invocação dos mortos, adivinhações, superstições. A essas práticas, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor teu Deus abomina. Por quê? Porque no meio de tudo isso, atrás de tudo isso, existem as falsas religiões, os falsos profetas, os demônios, os anjos decaídos do céu, os derrotados. E a palavra de Deus vai dizer que, o próprio Jesus vai dizer que, sabendo que ele tem pouco tempo, o inimigo de Deus, ele não perde tempo, ele não cochila em atacar a juventude, em atacar as famílias. Nós estamos vendo e observando maciçamente as novelas, os meios de comunicações, jornais, os grandes formadores de opinião do nosso país e do mundo inteiro, as grandes companhias do mundo, que eu não quero aqui citá-las, estão todas elas fornecendo dinheiro, investindo dinheiro para destruir a família, para inserir neste mundo essas outras práticas que nós vimos domingo passado lá em São Paulo, a parada do orgulho gay, do LGBT. Essas práticas, meus irmãos e minhas irmãs, são as práticas do inimigo de Deus. São práticas que estão sendo fomentadas por organizações, por companhias, por seitas, por falsos profetas, para destruírem as famílias. Que não ache no meio de ti tais práticas, porque o Senhor teu Deus não aceita. A palavra de Deus, ainda talvez na Bíblia Ave Maria de vocês, vai dizer: serás inteiramente do Senhor teu Deus. O Senhor, ele não te quer pela metade, o Senhor não te quer por alguns segundos, o Senhor não te quer só pela noite quando você vai dormir, e que você pode fazer uma leve ou uma pequena oração, quem sabe nem faz, mas o Senhor te deseja por inteiro, o Senhor te quer por inteiro, e é o Senhor, Deus é um Senhor ciumento, é um Deus ciumento, quando ele diz: por ti, pela tua alma eu troco reinos, é porque ele te ama, é porque ele sabe qual o teu valor. Aqui só uma mãe é capaz de dar a vida pelo próprio filho, porque a mãe sabe e sente em suas entranhas esse próprio Deus, que não deseja que tu pratiques essas tais abominações. Gente, nós não podemos, como católico, como os filhos de Deus, como alguém que comunga, se dar ao luxo de perder tempo, de ligar para sites, ligar para esses meios de comunicações e pedir qual é a cor preferida que você tem que sair hoje. Que ele perguntar qual é o teu signo, qual foi a data que tu nasceu, e dizer que o teu signo tal, e o regente lunar diz que hoje você tem que sair de branco, porque hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Você tem que sair, você que é de signo X, A, B, Z, você tem que sair com a cor roxa, porque hoje você vai ganhar um bom emprego, hoje você vai ganhar dinheiro. Que não ache no meio de ti que se dê as práticas dos algoros, das adivinhações, porque não é permitido ninguém a invocação dos mortos. Você sabe que a invocação dos mortos, ela é uma praticidade de uma determinada religião chamada espiritismo, que é muito comum, que no Brasil temos milhões de adeptos. No Brasil, milhões de adeptos. Ela surgiu por uma ocasião e uma oportunidade de dinheiro. Ela surgiu nos Estados Unidos com
uma astúcia de duas irmãs, as chamadas irmãs Fox, e que foi aproveitada por um então professor chamado João Carlos Hipólito, que era professor de matemática e filosofia, mas que se deu ao pseudonome de Allan Kardec, para confundir. E essas irmãs, elas estavam dizendo que estavam ouvindo vozes e elas foram somente passar umas férias numa casa próxima ao Allan Kardec. E elas estavam dizendo que estavam ouvindo as vozes dos mortos, pessoas que haviam morrido. E aí o Allan Kardec, ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e de espalhar uma ideia. E ele pegou e conversou com ela, e aí foi um sucesso. Ora, se você chega diante de uma família que há pouco tempo tem perdido seu ente querido, assim, olha, nós conseguimos falar com seu filho, e vai dizendo as características e tudo aquilo outro, e aquela pessoa, ela vai emotivamente abalada, ela vai aceitando, ela vai soltando palavras, chaves que ele vai pegando, e aí foi indo essa prática, foi se dando, e chegou até os dias de hoje. Porém, essas mesmas duas irmãs, alguns anos mais tarde, elas foram obrigadas a confessar que tudo aquilo era mentira e não passava de uma farsa. E ainda hoje essa prática, ela se dá no meio de nós, e as pessoas dizem que fulano tal morreu, mas ele vai se encarnar. Porque a alma, quando ela é boa, ela tem que morrer e se encarnar, se encarnar e se encarnar. Mas a palavra de Deus diz, salvo engano, em Hebreus 9, 26 ou 27, depois vocês confiram. Hebreus 9, 26 e 27 vai dizer: é dado a uma única pessoa, a uma pessoa morrer unicamente uma vez, e logo vem o seu juízo. É dado à pessoa morrer uma única, a palavra de Deus vai dizer bem enfático, é a uma só vez, e logo vem o seu juízo. Portanto, não existe essa de você sentar em uma mesa, em um centro espírita, ou você ligar para alguém e pedir: eu perdi aquilo, eu perdi o meu cavalo, o meu jumento, o meu boi, perdi a minha moto, o meu carro, o meu cheque, eu vou ligar para o fulano tal, e ele vai dizer aonde está. Eu quero dizer para vocês uma coisa, que aqueles anjos decaídos, aqueles demônios decaídos, eles estão na terra para confundir os filhos e filhas de Deus. E não são os mortos que dizem, não são os mortos que se comunicam, porque o mundo material, ele não se comunica com o mundo imaterial. É impossível. Mas os demônios, os espíritos do mal, soltos no mundo, eles têm sim o poder de comunicar, mas não a alma dos nossos entes queridos. Portanto, meus irmãos, tenhamos cuidado com os falsos profetas. Tenhamos cuidado e tenhamos a certeza das informações daquilo que a Igreja Católica tem dito para nós nos dias de hoje. Que nós precisamos estarmos atentos, porque o inimigo de Deus, não sabendo que tem pouco tempo, ele quer nos arrastar para essas seitas, para estes augouros, para esses adivinhos, para a astrologia, para a cartomancia e tantos outros meios. Ano passado, no SBT, não sei se vocês observaram, tinha um seriado dos bruxos, dos iluminados, que eles iam e adivinhar. Eu assisti muito aquilo ali. Eu queria observar. Aquilo tudo, meu irmão, é uma farsa, é uma mentira. E por trás disso está o inimigo das nossas almas. Não cabe a nós, cristãos, não cabe a nós, pessoas conscientes, pessoas que comungam, que elegeram o Senhor da sua vida, que elegeram Deus como centro da sua vida, acreditar nessas bobagens. Existe, meu irmão, minha irmã, dentro da própria Igreja Católica, seitas que se levantam disfarçadamente. E isto é projeto da nova era. É um projeto teosófico que vem se alastrando ao mundo há mais de 100 anos, que vem tentando derrubar as almas do Senhor, que vem levando as práticas do homossexualismo, do lesbianismo, dos transexuais.
Os meios de comunicação estão abraçando isso com toda força e verdade, porque existem grandes patrocinadores com isso, porque o inimigo de Deus não quer que as famílias cresçam. Porque sem família não existe o sacerdote, porque sem sacerdote não existe a Eucaristia, e se não existe a Eucaristia, nós vamos nos afastando do senhorio de Deus das nossas vidas. Esse é o projeto. É esse o projeto que vem se alastrando no mundo. E nós como católicos, nós como pessoas, nós não podemos fechar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa verdade para isso. Nós precisamos combater o bom combate, como dizia São Paulo. Nós temos que trazer Deus para o nosso coração. Nós temos que trazer Deus para a nossa vida. Nós temos que nos aproximarmos de Deus, porque Deus ele vai dizer, 14:15, São João capítulo 14, versículo 5. Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Na Igreja Católica está acontecendo alguns movimentos, que pessoas que se denominam católicos, que vão para a comunhão, mas que estão levantando. Em 2011, houve uma manifestação lá no Vaticano, das mulheres católicas que lutam pelo livre direito de si, do corpo, que elas estão a favor do lesbianismo e do aborto. Fizeram um grande protesto, não sei se vocês sabem, mas lá na Alemanha e na Espanha, quando o Bento XVI ele foi visitar esse mesmo grupo dessas mulheres que se dizem católicas e que fora excomungadas pelo Bento XVI, fizeram, tanto na Alemanha quanto na Espanha, fizeram o chamado beijaço. Homens com homens e mulheres com mulheres. Não sei se vocês observaram essa cena que saiu estampada no mundo inteiro. O Papa Bento XVI foi na história considerado o Papa mais desrespeitado pela humanidade. Foi o Papa que teve mais insultos pela humanidade, porque ele não foi a favor do mundo. Quando a palavra de Deus diz que as pedras que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, é esta a igreja verdadeira, que não caminha na catraca do mundo, na roda do mundo, mas que vai de encontro às tempestades, que vai de encontro a tudo aquilo que é desleal, que é desfavor e que é mentira, posta como verdade nas nossas vidas, nossos corações. Uma dessas grandes seitas, irmãos e irmãs, é a maçonaria, que tem um grande poder de influências, que está tão estabelecido no meio de nós, que nós já não estamos mais nem observando ela. Por quê? Porque ela está tão comum, pessoas que tanto estão na igreja católica, que participam dela, que dizem que não, isso é só uma associação, é uma sociedade de pessoas que socialmente contribuem ali com dinheiro. Mas dentro desta maçonaria existe o chamado Deus, o Deus. Eles são obrigados, a partir do 23º grau, eles são obrigados a cultuar o Deus bode. O Deus bode. Eles têm que beber no 23º grau, beber o sangue do bode. E que está inserido dentro da Igreja Católica. No ano de 2002, lá na Inglaterra e na Alemanha, uma organização financiada pela maçonaria, na Alemanha e na Inglaterra, pegaram 200 homossexuais e colocaram inseridos nos seminários, para que em pouco menos de 15 anos, esses homossexuais estivessem dentro da igreja, perturbando a ordem pública, a ordem eclesiástica. Isso são os falsos profetas que estão se levantando contra a igreja. E somos nós, os católicos, que, com o joelho no chão, com a nossa oração e com a nossa formação, nós temos que eleger Deus como centro da nossa vida. O Papa Francisco, recentemente, quando ele... Obrigado. A gente está dando para entender até aqui? Sim ou não? Assim, tá fraco, eu estou com vergonha. A culpa é do pregador, né? Quando a pessoa não entende, a culpa é do pregador. Mas nós precisamos sair com esse intuito de que nós precisamos trazer Deus para o centro da nossa vida. Nós precisamos encontrar este Deus, eleger este Deus que nos formou, que nos criou, que troca reinos por ti.
O Papa Francisco, quando ele foi abrir o consistório da família, o sínodo da família, levantou-se um bispo homossexual e apresentou o seu namorado em plena sala de reunião do Papa Francisco. O que isso que significa, meu irmão? O que isso significa? Não sei se vocês observaram isso. Mais ou menos em outubro do ano passado, eu estava cego, mas Deus me deu a capacidade de poder observar e ver tudo isso. Gente, é incrível como até mesmo tem padres no nosso meio que eles não conseguem captar a mensagem do Papa e acabam distorcendo as informações para os católicos. Eu não digo isso a ser com má fé, mas que existe dentro da Igreja Católica. E nós precisamos ter esse cuidado e rezar pelo nosso Papa. Nós precisamos acreditar mais na nossa Igreja. Nós precisamos rezar mais pelo nosso Papa, Papa Francisco, que tem aberto cada vez mais o coração da Igreja, abrindo cada vez mais, pedindo que o homem vá à luta, vá à extremidade, vá às periferias, pedindo que o homem suje as suas mãos com militância para levar Deus para as pessoas mais distantes. Mas parece que nós não estamos entendendo e a própria igreja não está entendendo. Porque nós estamos imbuídos e preocupados com os deuses que nós elegemos para a nossa vida. Qual foi o Deus que você elegeu para a sua vida? Qual foi o Deus que nós trouxemos hoje para cá? É o Deus do nosso emprego? É o Deus do nosso dinheiro, da nossa namorada? É o Deus das nossas farras, dos nossos encontros, dos nossos encontrinhos, até mesmo de faculdades? Será que tua faculdade vai te tornar um cristão melhor? Será que a tua faculdade, o teu emprego vai te tornar uma pessoa melhor para Deus? Nós precisamos nos questionar, porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos para viver dentro de uma felicidade, mas uma felicidade que constrói um ser cristão verdadeiro e autêntico. Não a farsa, não um católico triste, não um católico mentiroso, falso, fingido, que vamos dando espaço aos maus e ocultando os bons. Martin Luther King ele dizia que o que espanta ele não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós precisamos nos levantar como cristão e como igreja. Nós precisamos levantar a bandeira da verdade. Nós precisamos buscar este Deus que se deixa encontrar. Não podemos apagar a chama que ainda fumega. Meu irmão, minha irmã, se no meio de nós existiu pessoas que nós conhecemos, colegas, amigos, que ainda perde o tempo com superstições, que ainda perde tempo com os agouros, com o espiritismo, com maçonaria, com o protestantismo. Vamos pedir a Deus que nós possamos renunciar a tais práticas. Vamos renunciar ao falso profeta. Vamos buscar o maior tesouro da nossa vida. Vamos buscar o amor perfeito que se deixa encontrar e que nesta tarde venha ao nosso encontro. E que essa oportunidade que vocês estão tendo, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não desperdice. Quando a Marília terminava, a Lucinha pedia que nós escrevêssemos um milagre, aquilo que acontecesse pela fé. Eu me lembro que há cerca de 12 anos atrás, essa mesma prática eu fiz e coloquei na minha Bíblia, que hoje não uso mais. E que eu coloquei lá assim, a casa própria. E depois de 12 anos, eu consegui comprar uma casa. Não sei como. Muito esforço. Inimaginável. Foi só pela fé, mas essa é outra história para a gente contar depois. Mas eu quero dizer para vocês que a fé
ela faz acontecer. E que depende de você. Porque fé não é um sentimentozinho, não. Fé não é emoção. Fé é algo concreto, é atitude. E que Deus dá, mesmo dá a todos, a mesma porção. Nós precisamos trazer esse Deus, esse amor perfeito para nós. É buscar esse Deus que hoje, nesta tarde, 4 de junho, veio se encontrar conosco. Eleja hoje o Senhor como o Senhor da sua vida. Porque Deus, em Mateus 28, salvo engano no versículo 20, Ele diz: eis que estarei convosco até os fins dos dias. Deus é o único Deus que não vai te abandonar. O inimigo de Deus vai te abandonar sempre. Ele vai te conquistar, ele vai te sugar. E quando você tiver só o bagaço, ele vai pisotear em ti. Ele vai passar na tua cara. Ele vai esfregar na sua cara todo o teu passado, toda a tua ruína, todas as suas dificuldades, todas as suas decepções. Ele vai passar, mas Deus, ele vai te amar. Deus, ele vai te amar. Jesus, a Igreja Católica, é a única instituição que você chega lá como condenado, você se condena, você diz as suas condenações e você sai de lá perdoado. No mundo do inimigo, você, embora sendo inocente, você coloca todas as suas justificativas, todos os seus perdões, você coloca lá tudo aquilo que é injusto e você ainda sai condenado. Meu irmão, minha irmã, que nós não possamos mais praticar aquilo que o Senhor teu Deus não permite, aquilo que o Senhor teu Deus abomina. Nessas práticas não nos pertence mais. Diga para a pessoa que está do seu lado: estas práticas, as práticas erradas do mundo, não te pertence mais. Gente, diga isso com mais fervor, diga com mais determinação: essas práticas não te pertence mais. Seja inteiramente do Senhor teu Deus. Para encerrar, vou contar uma pequena história do meio militar. Certo dia, um militar, ele participou, um ex-fuzileiro de guerra, ele participou de um momento de um encontro como esse. E ele percebeu que nós deveríamos pertencer inteiramente ao Senhor teu Deus, sem limite, por inteiro. E ele tinha um amigo que tinha se perdido, tinha se mutilado, se mutilou. E ele disse: e agora o que vai ser do meu irmão? Eu participei, achei bonito, eu quero pertencer a este Deus. E ele foi ao encontro do padre: eu quero pertencer inteiramente. Tudo bem, venha, mas eu vou trazer o meu irmão. Ele foi buscar o irmão dele e disse: padre, como é que o meu irmão, todo mutilado, sem perna e sem um braço, como é que ele vai poder se dar por inteiro? Aí o padre olhou para ele: ele pode não dar mais o corpo, mas ele vai dar a vida por inteiro. Meu irmão, minha irmã, que nessa tarde nós possamos dar a Deus a nossa vida por inteiro. Fique de pé, coloque a mão no seu coração.